galerinha, fala, meu querido. Como? Tem que ter o galvanômetro, porque sem o galvanômetro eu não vou conseguir equilibrar ela. Então, tua tarefa no laboratório vai ser ficar mexendo nesse cara variável até que dê zero no galvanômetro. Aí naquele momento tu vai usar o comprimento que tu leu na régua para fazer uma regra de 3 e matar o cara desconhecido. O professor vai entregar os resistores com nome, tá vendo? Ele vai dar um nome pra ti. Só que esse vai estar sem nome. Tu vai fazer o teu estudo para ver se tu descobre quem é aquele cara. No final depois ele revela, ó, aquele resistor era tanto. Aí ele vai te pedir, calcula o erro do teu estudo. Certo? Quantos por cento de erro? Ah, 2% de erro. Pô, foi fera. 20% de erro. Pô, fizesse meio mal feito, né, cara? Não olhasse direito o minuzinho e tal. Beleza? É bem divertido, cara. É bem divertido. Não, exato, ó. Que bonita a ideia do amigo. Já que o professor falou que galvanômetro é um amperímetro preciso, se eu for fazer uma ponte de Wheatstone com um amperímetro, na hora que o amperímetro der zero, é possível que ainda tenha uma correntezinha passando. Então a experiência não vai ser tão precisa, mas dá. Tu vê, se o cara tiver boa vontade, Eletroparts, né, 50, compra as brincadeirinhas e vai em casa fazer o teste. Muito divertido. Cuidado, quando for fazer isso, pega assim, faz com correntes bem baixas, para o resistor não esquentar e não modificar os teus resultados, entendeu? Porque quando o resistor esquentar, vai modificar a característica dele, certo? Ô galerinha, gerador, só um bate-papo rápido sobre gerador. Antes a gente te mentia e falava assim, ó, a tua pilha, meu querido, a tua pilha é assim, ó. E ali tem 1.5 volts, pode engatar o mundo nela que ela vai alimentar com 1,5 volts. É Ninja Jiraiya Super Plus, nunca vai diminuir 1,5 volts. Engraçado, né? Lá em casa, quando eu vou tomar banho, eu boto o aquecedorzinho no banheiro antes, né? 10 minutinhos e tal. Aí ele tá lá no talo, fritando o banheiro. Quando eu ligo o meu chuveiro, ele dá uma diminuída no poder dele. Já percebesse isso? Né? E isso tem tudo a ver com a aula de agora. Hoje tu vai entender o porquê que isso acontece. Eu lembro de uma vez, guri, um cara foi fazer... Brasileiro, a casa vai aumentando sempre ao longo da vida. Não sei se a casa de vocês é assim. Vai ser, vamos aumentar um puxadinho ali, vou fazer uma... Agora vou botar uma lajezinha ali, que agora acabou. Aí daqui a pouco, não, vou fazer um quartinho aqui, porque fulano às vezes chega aí. Tal. E aí o cara tava lá com uma serra de azulejo. E eu era chato. Deixa eu ver. E ele tava reclamando que a máquina dele tava fraca. A extensão que ele tava usando, já que era no meio do mato da minha casa, era em 100 metros. Quando ele engatava a máquina dele diretamente na tomada, funcionava porque era uma beleza. Mas quando ele ia ter que ir pro meio da construção, tinha que puxar a rabicha, a máquina ficava fraca. Que merda. Não sabia explicar o porquê também. Eu lembro que isso foi marcante porque o cara ficou muito revoltado com a máquina dele. Agora, isso é muito fácil de explicar, meu querido. Vamos entender o que é um gerador elétrico. Um gerador elétrico, ele não tem só algo lá dentro que gera tensão. Esse algo que gera tensão tu aprende em química, é uma pilha. É, por exemplo, a pilha de Daniel, que é prata e cobre? Não. Prata, não, é cobre e sei lá o quê? E zinco, obrigado amigo. Prata e zinco, a pilha de Daniel. Pode ser a pilha inventada pelo Alexandre Volta, sei lá com o que ele fez. Pode ser uma pilha feita na tua casa. Sabe aquela, né? Pega uma batata ou banana, pega uma moedinha de 5 centavos de cobre e um clipe que é de zinco, que é zincado. Enfia um do lado, outro do outro. Vai ali na Casa das Lâmpadas, compra um LEDzinho mais fraquinho, tu acende o LED com a batata, com uma pilha e com um clipe. Muito legal. Não desce? Olha só, eu tentei fazer em série também. Quando a gurizada foi fazer isso na feira de ciência, eu mandei trazer 1 quilo de batata, pô. E mandei trazer várias moedas com vários clipes. Não estava funcionando, eu mandei eles soldar um no outro. A gente levou estanho, levou ferrinho de solda, soldamos tudo e acendemos vários LEDs. Várias vezes, inclusive. Então, ó, é garantido, tá, galera? Batata, moedinha de 5 centavos, clipe, LED da Casa das Lâmpadas, que é baratinho, certo? É baratinho, 5 pila, tudo top na tua casa de LED. E aí, diversão em casa, aprende um pouquinho de física. Agora, olha só, a verdade, só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Depois já libera. Na verdade, pessoal, é isso aqui a pilha lá, ó. Tem alguma coisa que gera energia, mas tem condutores lá dentro.
Os metais que geram essa pilha. Metal é condutor, mas apresenta uma certa resistência. Mesmo ele sendo condutor, tem uma certa resistência. Isso aqui nós vamos chamar a partir de hoje, não mais de voltagem ou DDP. Nós vamos chamar de força eletromotriz. Nome honesto? Força eletromotriz. A força que movimenta o elétron. Tudo bem? Força eletromotriz? Como assim, professor? É volts, cara. É DDP. Só que tem nome chique agora. A questão é, quando tu engata a tua pilha no teu aparelho, tu tá usando a DDP nos polos, né? Tu não tá usando aquilo que está dentro dela. Tu não abre a pilha e vai lá na... Tu engata ali e ali, né? Não é isso? A nossa pergunta de hoje é, qual é a DDP que a pilha fornece? A DDP que a pilha fornece é a força menos o que eu perdi dentro da pilha. Tu concorda que se uma corrente passa por um resistor, perde voltagem? Perde quanto? Depende. R vezes I. Rzinho vezes I. Então, por exemplo, a pilha tem 1.5, mas ela pode perder 1 volt dentro dela própria. Vai sobrar quanto aqui? Meio volt. Então a DDP nos polos é a força menos R vezes I. Esse R é a resistência que fica dentro da pilha, chamada resistência interna. Nome justo, né? Está dentro, interna. E o que é o I? É a intensidade da corrente que percorre a pilha. Galera, isso aqui é uma equação de que grau? Primeiro grau, como é que é o gráfico? É uma reta, nesse caso, crescente ou decrescente, já que o I é o nosso X. Decrescente. Quando o I é zero, é o próprio E a resposta, tudo bem para vocês? Quando o I é zero, a DDP na pilha é a própria força, mas à medida que a corrente aumenta, tem mais perda interna. E essa perda interna faz a pilha ter cada vez uma DDP menor nos polos. Chega uma hora que a corrente na pilha é tão grande que toda a DDP dela é consumida por ela própria. E aí nos polos sobra zero. É quando a bateria está em curto-circuito. Não façam isso. Em curto-circuito. Essa situação, esse I aqui é chamado intensidade de corrente de curto-circuito. ICC. Resumindo, quanto mais tu precisa da tua pilha, menos ela funciona. É foda, pilha é foda. Aí é claro, né, se uma pilha não vai dar conta do recado, e tu precisa de mais DDP, tu vai colocando pilhas em série para aumentar a DDP. Mas se a DDP é suficiente, mas está faltando corrente elétrica, tu vai colocar as pilhas em paralelo. Por isso tem aparelhos com as pilhas em série e aparelhos com a pilha em paralelo. Isso vai ser uma aula depois, só estou plantando a ideia original. O projetista, quando ele vai, né, ele precisa de um motor elétrico para funcionar, botar um motor elétrico para funcionar. Ele sabe que o motor dele funciona bem com 6 volts. Sabe qual é a bateria que ele vai mandar comprar, provavelmente? De 12. Porque quando tu for botar o motor para funcionar de verdade, a bateria que tu compra com 12, na hora que a corrente for passar por ela, vai ter uma perda de energia dentro dela. Então aqueles 12 que tu compra nunca são utilizados. Senhor, então já que meus aparelhos é 1.5 volts e não vai usar, eu posso botar pilha de 3 volts? Não, o engenheiro já fez as contas para ti. Tá? Então quando tu compra a pilha de 1.5 volts, já está tudo calculado. O engenheiro sabe que na hora que tu for usar não vai dar 1.5 volts, que vai dar menos. Beleza? Então não precisa te preocupar. Porém agora com essa aula tu tem uma noção de que quando tu compra uma pilha ou um gerador de maneira geral, que é o nome técnico, né, gerador, tu sempre compra pela força eletromotriz, que não é a DDP aplicada nos polos. Só isso. Essa equação, galera, que ela é bem lógica, é chamada de equação do gerador. Quantas perguntas tu acha que dá para fazer cuja resposta vai ser buscada com essa equação? Deixa eu ver. 1, 2, 3... 4. Ou eu posso te fornecer tudo e te perguntar qual é a tensão nos polos naquele momento.
Ou eu te posso fornecer tudo, menos a força eletromotriz. Determine a força eletromotriz. Posso te fornecer tudo e perguntar qual é a resistência interna da bateria. Ou ainda qual é a corrente que percorre ela. Mas a fórmula não tem nada demais. Senhor, ainda não entendi a história da rabicha lá do carro. Pessoal, a minha tomada, tem fio chegando na minha tomada? Tá ligado no poste, né? Concorda comigo? Se eu boto um aparelhinho pequeno, um aparelhinho que consome pouca energia, vai vir pouca corrente pelo fio. E vai dar uma queda de tensão pequena no fio. Mas tu vê do poste lá que chegou 220 e poucos volts para a minha tomada que está 220, tem uma quedinha. Porque o próprio fio tem um pouco de resistência elétrica. Quando eu uso demais, a resistência, a tensão cai tanto que na ponta de uma rabicha muito comprida pode ter 190 volts, enquanto na tomada tem 220. Devido à resistência interna, nada demais. Muito obrigado pela paciência. Fala, meu querido.